Então, como vocês já foram contemplados aí na explicação que as crianças receberam, hoje o que a gente vai fazer, olhando para o Salmo 124, é aprender sobre adoração. Eu queria ler o texto, em seguida eu vou a Deus mais uma vez em oração, e aí a gente vai passar a fazer as considerações que nos levem a refletir sobre esse chamado para cada ser humano. O texto do Salmo 124 diz assim, cântico de peregrinação davídico. Verso 1. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Oremos a Ele. Senhor, eis a Tua palavra, eis o Teu povo, eis aqui as nossas vidas, Senhor. Estamos aqui sedentos por Ti. A nossa alma, ela tem sede de Deus e das águas que jorram do Teu trono. Que o Senhor, misericordiosamente, possa derramar das Tuas águas sobre nós nessa manhã. Abre, Deus, o nosso entendimento, tira de nossos olhos a escama, quebra o nosso coração de pedra e faz dele um coração de carne. Que o nosso coração, Pai, nessa manhã seja terra fértil. Que o Senhor repreenda, Senhor, toda a astúcia do inimigo que tenta roubar a semente que está sendo lançada, a fim de que nós não sejamos transformados e nem nos pareçamos com Cristo. Ó Deus, nós clamamos por cada um aqui. Clamamos, ó Deus, pela Tua palavra, pela intervenção do Teu Espírito. Clamamos pelo poder agente do Senhor em nosso meio. Fala a nós, Senhor. Misericordiosamente clamamos. Fala a nós. Em nome de Cristo, para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Amém. O Salmo 124, um salmo conhecido, fala sobre uma canção que era entoada enquanto o povo de Israel caminhava em direção a Jerusalém. Esse é o pano de fundo, esse é o contexto desse salmo. Nós já falamos em outros dias e em outras ocasiões sobre isso, sobre o contexto desses salmos. E é o que está acontecendo aqui, eles vão cantando. E eu queria observar quais são as verdades que eles cantam. Essa semana, um pastor muito conhecido nas redes sociais, eu não vou falar o nome dele, mas ele é do Rio de Janeiro, não é daqui. Ele fez uma postagem em que ele fazia nas redes sociais uma descrição de si mesmo. Então, acho que foi lá para o início da semana, no final da outra, ele falava quem ele era. E aí ele dizia, eu nem sou mais pastor, nem sou progressista, sou apenas fulano de tal. Aí ele passava a fazer uma descrição de si mesmo, alegando que depois de muitos anos no serviço pastoral, ele não gostaria mais de ser identificado como pastor. Eu fiquei pensando um pouco sobre a atitude dele e fiquei pensando e gostaria de provocá-los sobre esse pensamento. Se eu e você tivéssemos que fazer uma descrição pessoal para alguém que não nos conhece, se você hoje tivesse que te descrever, se você tivesse a oportunidade de vir à frente aqui e pudesse dizer, eu me chamo fulano de tal,
Sou isso, aquilo, filho disso, filho desse, filho daquela. Quais seriam os pontos ou as características que você destacaria nessa apresentação? Talvez alguns de nós já tivemos essa oportunidade, por uma ocasião profissional, por uma busca por uma nova oportunidade. E onde que eu quero chegar com isso? A questão é que quando nós nos descrevemos, nós, sem perceber, falamos sobre aquilo que nós adoramos. E eu queria que você gravasse essa palavra nessa manhã. Adoração. Que é sobre isso que nós vamos tratar. O ato de se descrever tem tudo a ver com adoração. Porque ao longo de uma jornada de 30, de 20, de 40, muitos fatos e acontecimentos foram sendo construídos na nossa vida. Porém, nós não teríamos, num período de apresentação, oportunidade para relatar todos eles. Então, nós, com certeza, estaríamos elencando dentre todos os mais importantes. Quando nós fazemos isso, nós estamos, então, elegendo que aqueles fatos que falam sobre nós ou descrevem quem somos são os mais importantes das nossas vidas. E isso tem a ver com adoração. Porque, na verdade, tudo na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, tem a ver com adoração. Tudo. Porque todos nós sabemos que fomos feitos por um Deus que é adorável. E Ele me criou e te criou para adorá-lo. E é sobre isso. E é nisso que eu queria que as nossas mentes se fixassem nessa manhã. Eu e você fomos feitos para a adoração. De modo que não se trata sobre adorar ou não. É igual quando a gente fala sobre teologia. Quando você estuda teologia, uma das coisas que você aprende é que todos os seres humanos são teólogos. Pois não existe a possibilidade de você não ser um teólogo. Até os que se constituem ou se consideram ateus, de alguma forma ou em alguma medida, são teólogos. Porque todos estão fazendo afirmações e conjecturas a respeito de Deus. A questão não é, então, se você é ou não um teólogo. A questão é se você faz uma boa teologia ou uma má teologia. Da mesma forma que na adoração não existe a possibilidade de nós não adorarmos. Ou seja, nós não estamos falando sobre adorar ou não adorar. Ser um adorador ou não. Não é sobre isso. Não existe essa possibilidade. Da mesma forma, a questão é, então, quem adoramos, o que adoramos, ou como adoramos. Pois tudo na nossa vida é sobre adoração. Em todos os momentos da nossa vida, nós adoramos. Nós estamos adorando agora mesmo. Você está sentado aí. E sentado aí onde você está adorando. Os 3 pontos que nós vamos observar nessa manhã é o grande perigo, do verso 1 até o verso 2, a grande libertação, do verso 3 até o verso 7, e o grande libertador, que a gente observa no verso 8. Olhemos então o texto, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram. Percebam, irmãos, essa é uma canção. O saltério é uma canção. E é muito curioso como Davi afirma uma verdade e diz: repita, Israel. E repete novamente essa verdade. Que verdade é essa? A verdade de que se o Senhor não estivesse de seu lado, se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós estaríamos perdidos. Ou seja, o que ajuda então Davi, primeiro ponto que ajuda então Davi a cumprir de forma adequada o seu chamado como adorador, é o fato de entender que o maior perigo da sua vida não residia essencialmente em seus inimigos. Percebam?
Verso 1 e 2, ele está destacando aqui, dizendo, olha, preparem-se, preparem, povo de Deus, pois vocês terão que enfrentar gigantes. Fique alerta, vigiem, grandes obstáculos estarão se colocando diante de você. Davi reconhece qual era o cenário realmente perigoso. Não era a grandeza de seus adversários e os desafios que por acaso vinham. O maior perigo para Davi, o maior medo de Davi, era a ausência de Deus em sua vida. Por isso ele afirma, categoricamente e repetidamente, ele diz, se o Senhor não estivesse, se o Senhor não estivesse com a gente, se Deus não fosse o nosso socorro, se Deus não estivesse do meu lado. Gente, ao longo da trajetória de Davi, a gente vê ele matando ursos, porque no primeiro momento a gente pode, ele faz a afirmação de temer a ausência de Deus pelo fato de não ter enfrentado grandes desafios na vida, grandes lutas ou grandes perigos. Por isso, o maior medo de Davi não eram os desafios, era a ausência de Deus. Irmãos, Davi não era como a gente. Nós é que não enfrentamos medos, nós não enfrentamos desafios tão grandes. Davi matou ursos, Davi matou gigantes, foi caçado como fosse uma presa por reis, enfrentou exércitos, mas em nenhum momento ele temeu cada um desses desafios. É surpreendente ver como a atitude do coração, a atitude de adoração de Davi é motivada por essa consciência de que para ele, mais importante do que tudo é ter Deus. Mais arriscado do que qualquer inimigo é a ausência de Deus. Para Davi, não importa o que ele tivesse que enfrentar, seja doença, seja escassez, seja perseguição, seja lutas em minoria. Se eu estiver com Deus, nenhum gigante é páreo para mim. Se ele estivesse com Deus, nenhum urso lhe tomaria a vida. Por isso ele afirma no Salmo 63, Davi expressa um anseio profundo pela presença de Deus, porque ele considera que essa presença é melhor do que a própria vida. Ele declara que sua alma se fartará da presença de Deus e que louvará o Senhor com os lábios. No Salmo 51 ele diz, após o seu pecado com Betseba, Davi implora, não me lances fora da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Esse clamor mostra a tua profunda devoção e reconhecimento de que a presença de Deus é essencial. Para Davi não importa se ele tem carros de guerra. Vocês lembram do episódio do rei Davi, quando ainda um menino enfrentou um gigante? Quando ele se coloca diante de Golias, o rei Saul diz, vai com a minha armadura, vai com a minha espada. Davi, eu vou contra esse incircunciso em nome do Senhor dos Exércitos. A arma de Davi não era a funda. A vitória de Davi não residia na sua estatura. O poder de Davi não residia nos seus bens ou no seu reinado próspero. A vitória de Davi residia na pessoa do Deus Todo-Poderoso. E Davi, ele tinha plena consciência disso, ao ponto de dizer, tudo na vida me pode faltar, tudo na vida me pode sumir, meus bens podem ser tirados de mim, meu filho pode morrer, mas o meu Senhor, desse ou sem esse, eu não sei viver. Percebe a diferença entre Davi e eu?
entre Davi e você? Percebe a distância que existe entre o meu coração, ou o seu coração, e o coração de Davi? Pois hoje, muitas coisas competem dentro do nosso coração com o Senhor. Muitas coisas se assentam no trono do nosso coração e nesse lugar que é destinado a Ele, somente dele. Hoje nós conseguimos, não com o nosso discurso, mas com a nossa prática de vida cristã, nós conseguimos considerar uma vida sem Deus. Porém, nós, em hipótese alguma, ou trememos de medo quando nos somos assombrados com a possibilidade do desemprego, ou quando somos assolados por uma doença. Tudo na vida hoje tem valor ou é mais excelente que o nosso Deus. Percebe que hoje nós trocamos com muita facilidade a presença de Deus por coisas ou por lugares ou circunstâncias de forma muito fácil. E isso tem feito com que a nossa adoração seja diferente da adoração de Davi. Por isso eu e você hoje não adoramos a Ele, ou não cumprimos a missão pelo qual fomos feitos. Por isso hoje nós somos como uma lâmpada queimada, que quando se espera que ela ilumine, ela mantém o ambiente apagado. Porque no nosso coração reside prazeres que tomam prioridade em face do nosso Deus. Davi, ele não agia assim. Sim, ele era um homem pecador como nós. Porém, no Salmo 27, Davi pede a Deus, dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e inquirir no seu templo. No Salmo 143 ele fala: ele anela pela orientação de vida em meio à tribulação, buscando a presença de Deus como um farol em tempos de confusão. A gente abriu o culto hoje pela manhã no Salmo 84, dizendo: melhor é um dia na tua presença, um dia nos teus atos. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Sabe o que falta para mim e para você, para que a gente viva como adorador? Irmãos, preste atenção. Nós não temos como deixar de adorar. Pensa comigo. Nós não fomos feitos. Eu não fui feito para ser funcionário da Renner. Eu não fui feito para ser modelista. Você não foi feito para ser engenheiro, médico, dentista, ou qualquer profissão que você exerça de forma digna e honesta. Pensa. Você não foi feito para isso. Você não foi criado originalmente com esse propósito. Ainda que você, pela graça de Deus, exerça essa função, e você deve exercer de forma excelente. Mas percebam que nós nos esmeramos muito mais para sermos bons profissionais do que para sermos aquilo pelo qual fomos feitos. Eu e você fomos feitos para adorar, para que o nosso coração seja dele, para que ele habite em nós, para que as nossas afeições sejam para ele, para que todos os nossos desejos ponham nele como primazia, em todos os momentos, em todos os lugares. Nós fomos feitos para isso. Se nós não formos isso pelo qual fomos feitos, nós caminharemos sobre a face da terra como um quebra-cabeça faltando peça, como uma lâmpada queimada ou como uma geladeira com motor queimado. Se espera desses instrumentos que eles sejam perfeitos, assim como se espera de mim e de você que nós sejamos para este mundo luz e sal. Só que nós não temos sido isso porque temos adorado coisas, circunstâncias e ocasiões mais do que ao nosso Deus Santo. Aprendam com Davi, ele diz: se o Senhor, não me importa quais eram os inimigos, não importa quais eram os adversários, se eu fosse contra um exército de 1000 homens e estivesse em 3, não importa isso. Para Davi não importa, para ele não fazia diferença.
Para ele não importa o tamanho do urso, nem o tamanho do gigante. Para ele importa que ele estivesse com Deus. Deus é que faria a diferença para ele. Se ele não estivesse com Deus, se fosse enfrentar uma formiga, ele temeria a formiga. Pois a ausência de Deus, a companhia, a presença de Deus, a ausência dessa presença é aquilo que lhe causava maior temor no coração. E é isso que te causa maior temor? Você tem temor por não estar cumprindo a vontade de Deus? Você tem em seu coração um pesar por pecar contra Deus? Você sofre quando peca? Você sofre, você chora, você geme quando você desobedece ao teu Deus? Isso fala sobre adoração, irmãos. Adoração não é só quando somos conduzidos pelo ministério de louvor a erguer as mãos, a cantar. Adoração é amanhã, quando a gente sai para trabalhar. É também quando nós estamos reunidos. Mas a adoração é um estilo de vida. A adoração, ela permeia todas as áreas da nossa vida. Isso era o que acontecia com Davi. E o que levava ele a ter esse coração adorador é essa profunda consciência de que para ele, mais importante do que tudo, mais importante do que a própria vida, mais importante do que as suas próprias roupas, bens, saúde, mais importante do que o seu próprio filho, ela é a presença do Senhor. Por isso ele diz, que Israel repita, repita comigo, que Israel repita comigo, ele diz, repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, se o Senhor não fosse conosco, se o Senhor não fosse o nosso Senhor, se Israel estivesse sem a presença do Senhor, nós seríamos presas fáceis, nós seríamos devorados, nós, por mais habilidosos que fôssemos, seríamos consumidos. Essa é a força do povo de Israel. O povo de Israel era conhecido não pela sua capacidade de poder bélico, mas pelo seu Deus, que em todas as ocasiões o livrava, o salvava e o redimia. Em todos os momentos o amava. Irmãos, nós precisamos ter esse coração, ter esse anseio, esse profundo desejo de valorização da pessoa do nosso Deus. Ele é mais importante que tudo. Irmãos, eu e você podemos perder tudo. Tudo nos pode ser tirado. O Senhor, esse é o nosso maior bem, é o nosso maior penhor. Aprendamos então com Davi. Segundo ponto, a grande libertação, verso 3 e 7. Acompanhe comigo a leitura, diz assim: eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Então, se no primeiro momento Davi fala sobre esse grande perigo, que é viver à parte ou distante de Deus, ele tem no seu coração uma profunda admiração pelo Senhor, por saber que Deus é quem opera e operava todos os livramentos que ele experimentava. Davi, ele foi um grande rei, ele foi um grande vitorioso. Foi no reinado de Davi, ou ao fim do seu reinado, que o reino de Israel alcançou a sua hegemonia mundial. O reinado de Davi, quando foi substituído por Salomão, foi o momento em que Israel foi o maior reino do mundo. Davi, de fato, foi um homem de vitórias, de guerras, de conquistas, conhecido por isso. Mas em toda a sua história, ele nunca, em nenhum momento, ou por nenhuma ocasião, ele em seu coração atribuiu todas as suas vitórias à sua própria capacidade.
Davi, ele nunca deixou de atribuir a Deus a razão de suas vitórias. E ele tinha consciência de que as suas vitórias representavam grandes libertações. Da mesma forma que ele temia uma vida fora de Deus ou ausente de Deus, ele tinha consciência de que todas as suas guerras, todas as suas batalhas eram vencidas não por ele, não por seu exército e não por suas capacidades, mas por Deus. Contra ursos, contra gigantes e reis, ele tinha consciência. Deus foi quem lhes entregou em minhas mãos. Davi sabia que quem lutava por ele era o Senhor. E essa era a razão, ou essa é uma das razões que levava Davi a cumprir o seu papel ou o seu chamado como adorador. Porque em seu coração residia essa profunda gratidão. Em nenhum momento ele acreditou que foram os seus recursos pessoais ou as heranças que recebeu do pai, ou o seu estudo, ou o seu esforço. Ele sempre atribuía ao Senhor. Uma das razões de nós não vivermos adorando ao Senhor é a nossa memória curta. Nós facilmente nos esquecemos. Temos uma memória muito curta. Sofremos, todos nós, de uma amnésia crônica. Porque, pensa comigo se não acontece com você. Você é diante de um desafio, você percebe que talvez aquele seja o maior desafio de sua vida. A maior dificuldade. E ao longo dos anos, a gente vem vivendo assim. Desafios após desafios. E quando nós superamos os desafios que por acaso vierem a aparecer na nossa vida, e quando eles ficam para trás, a gente olha para trás, e quando eles ficam para trás, eles não parecem mais tão grandes quanto pareciam, quando estavam diante de nós. Os gigantes, quando estão jogados por terra, eles não parecem tão grandes, eles não parecem tão difíceis. Isso acontece comigo e com você. Isso tem a ver com o fato de que nós nos esquecemos das bênçãos do Senhor. Pois quando nós nos encontramos diante dos gigantes, nós clamamos a Deus. Deus, me ajude! Socorro, Senhor! Quando o gigante é abatido, o que fazemos? Obrigado, Senhor. Obrigado por me dar força e segue em frente. A nossa adoração, a nossa gratidão, ela quase sempre não tem a mesma intensidade que o nosso clamor. Quando nós somos acometidos por uma doença, quando um filho nosso, irmãos, nós sofremos cronicamente dessa amnésia que nos toma e que compete contra esse chamado meu e seu de vivermos como adorador. Então, quantas vezes nós nos esquecemos dos livramentos que passamos da vida? Quantos milagres Deus operou na minha e na sua vida? De quantos perigos fomos libertos? Esses dias, quantas possibilidades de dar errado? Quantas possibilidades? Esses dias, domingo passado, eu acho, nós estávamos no carro, eu e o Início, a gente estava indo para o sítio. No sítio, né? Já virou uma piada pronta. Toda vez que eu falo sítio, vocês se recordam desse sítio, né? E aí a gente estava no carro, conversando sobre o culto, sobre a mensagem, sobre a semana e tal. E a gente estava... por alguma razão a gente foi lembrado, ou foi levado a pensar na nossa história. E, cara, foi impressionante, assim. Nós estávamos no carro, ali, de forma despretensiosa, depois do almoço, a gente tinha acabado de almoçar, e a gente estava lembrando. E a gente foi tomado por um profundo sentimento de gratidão. Aquilo foi tão intenso. Foi algo simples, a gente estava no carro. E a gente começou a lembrar de todas as possibilidades, das nossas idas e vindas, subidas e descidas, das nossas escolhas erradas. A gente foi sendo lembrado de tudo aquilo, de como tudo aquilo nos lembrava ou nos levava na ocasião a pensar que a gente não tinha mais jeito. A gente ficava pensando, cara, nem nos nossos dias mais otimistas nós poderíamos acreditar que hoje, em 2025,
nós estaríamos experimentando aquilo que temos experimentado. Sabe, irmãos, aquilo nos levou a um momento assim, de muito quebrantamento. Eu olhei e estava chorando. E eu falei, cara, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. A gente precisa ser lembrado daquele dia quando a gente estava sozinho, daqueles momentos em que parecia que não tinha jeito, quando todos os prognósticos eram desfavoráveis, ou quando todos os diagnósticos eram desfavoráveis, quando tudo parecia dar errado, sabe? Quando a gente olhava e assim, não vai ter jeito. É isso e deu. Quando a gente olhava e dizia assim, cara, eu acho que para a gente nos cabe apenas até aqui. E Deus misericordiosamente leva a gente além. Faz a gente experimentar, ainda nessa vida, um pouquinho do céu. Um pouquinho da eternidade. Mesmo diante, em face das nossas escolhas equivocadas e diante do nosso pecado. Isso é graça. E era isso que habitava o coração de Davi. Se por um lado ele tinha um profundo temor pela ausência do seu Deus, ele tinha no seu coração um profundo sentimento de graça. Sabe o que é graça? Graça é aquilo que nós não merecemos, favor imerecido. Nós perdemos de vista a graça. Nós perdemos de vista a graça. Porque ao longo de nossa jornada, nós nos acostumamos a pensar que nós realmente merecemos alguma coisa boa. Por quê? Nós não matamos ninguém. Nós não xingamos as pessoas, somos bons funcionários, somos bons motoristas, somos relativamente bons pais, boas mães. Então, estamos na média. E por estarmos na média, e estar na média é um fruto do Evangelho em mim e em você. E a gente ainda assim acha que isso é dom nosso. Nós esquecemos da graça. Você sabe o que é graça? A graça é você merecer a morte. É você merecer ser lançado no inferno. Era isso que habitava o coração de Davi e que o impulsionava e o ajudava a ser um adorador. Ele tinha perpetuamente em seu coração um sentimento de gratidão, porque ele sabia que no fundo, ele merecia ser estilhaçado pelo urso. Mas o Senhor o havia livrado. Por isso ele fala no verso 7, como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Percebe? Não é o pássaro que quebra a armadilha. A armadilha foi quebrada. Você já criou um pássaro? Você já viu um pássaro? Você já caçou um pássaro? Eu já cacei. Um pássaro era um ser criado por Deus, inofensivo, que, seduzido por um pouquinho de alpiste, acaba sendo capturado por um alçapão. É esse o cenário. Assim éramos nós. E esse pássaro, que por vezes eu cacei, era atraído pelo seu próprio desejo, pelos seus próprios interesses. Inocente. E uma vez capturado pelo alçapão, era impossível que ele saísse. Pois as suas forças não lhe permitiam reabrir a porta que lhe havia trancado. Eu e você. Davi, ele tinha no seu coração essa profunda gratidão. Ele sabia, cara, eu não merecia. Não era para mim ser o que eu fui. Não era para que eu matasse o gigante. Tanto é que quando ele chega diante do Golias, ele fala, vem cá aí. E quem é que vai contra ele? Quem é esse incircunciso que intenta contra o Deus de Israel? Quem é que vai contra ele? Não tendo quem fosse contra ele, Davi se levanta. Então, eu vou em nome do Senhor. E ele tinha plena consciência de que não era ele que lutava. Da mesma forma que não somos nós. Meu irmão, se você tem a família que você tem, não foi porque você soube fazer a escolha que você fez. Se você tem o filho que você tem, a saúde, a casa, o carro, o emprego, as oportunidades, os benefícios, você sai daqui e entra no teu carro
e confortavelmente vai para a tua casa, chega em casa, tu come a comida que tu quer. Você acha que é você que fez isso? Você acha que foi por sua própria beleza, por sua própria oportunidade ou por sua própria capacidade? Você acha que você tem o que você tem por seu próprio benefício, por sua própria oportunidade ou por causa da herança que você recebeu? Não! Nada! Nada! Nós não recebemos nada que do céu não seja dado. Nada é nosso. Nada é por nós, mas por Ele. Nada é para nós, mas para Ele. É um grande engodo acreditarmos que aquilo que conquistamos aqui é fruto da nossa própria habilidade. E isso é uma armadilha no nosso coração que impede que sejamos aquilo pelo qual fomos chamados a ser, adoradores. Porque nós não adoramos, ou melhor, nós adoramos sim a nós mesmos. Por isso nós adoramos o nosso carro. Por isso nós adoramos o nosso emprego. Por isso nós adoramos a nossa família. Por isso adoramos o nosso filho. E não adoramos a Deus. Porque falta no nosso coração essa consciência desse grande libertador, ou dessa grande libertação. Porque se temos o que temos, se somos o que somos, se almejamos ser o que almejamos, se sonhamos, se viajamos, se compramos, se comemos, se nos alimentamos, foi Deus que deu. Foi Deus que nos livrou. Quando você acordou hoje, você estava deitado numa cama confortável, quentinha, enquanto chovia lá fora. Ontem, você pôde assar uma carne que você desejava assar. Você acha que foi porque você podia? Foi porque você pegou o seu dinheiro, foi lá e comprou? Meu irmão, nós não conseguimos respirar se o Senhor não nos conceder essa graça. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus não saiba. Tudo é dele. Tudo é para Ele. Por que então não o adoramos? Por que então não experimentemos todas essas coisas com um coração grato a Ele? Percebam que o problema não é a gente comer uma carne, deitar numa cama confortável, ou até desfrutar de momentos ou de lazer com a família. Falta um coração adorador, que consiga olhar para todas essas realidades e dizer assim, ó Deus, se o Senhor não nos tivesse dado, nada disso eu teria. Se o Senhor não me tivesse concedido essa graça, eu não seria quem eu sou. Irmão, acorda! Falta-nos um coração grato, um coração que se volte para Ele em todo o tempo, um coração que diante de todas as circunstâncias possa se derreter diante dEle em reconhecimento e adoração, e dizer, glórias ao Te dou, Senhor, porque nada disso eu mereço, mas eu recebo, porque a Tua bondade me tem alcançado, Teu amor infinito tem sido derramado sobre mim e sobre minha casa. Isso é graça. E é com esse coração que nós vamos conseguir ser adoradores do Deus vivo. Se nós não tivermos esse coração, se continuarmos acreditando que é a força do nosso braço que nos leva, que são as nossas capacidades que nos conduzem, nós estaremos fadados ao fracasso. Estaremos fadados a ser o quê? Uma lâmpada queimada. Ou um quebra-cabeça com peças faltando. Portanto, irmãos, viva para a glória de Deus. Viva todo o bem dessa terra. Viva tudo aquilo que Ele tem te dado com o coração grato. Priorizando, sobretudo, a presença dEle e vivendo com o coração nele. Reconhecendo que tudo que tens vem dEle e em todo momento, não apenas aqui, não apenas amanhã, não apenas hoje, na hora do almoço. Pois a adoração é um estado de espírito. É a constante constatação, dia após dia, de que eu não sou digno de nada e de que tudo que recebo é por graça e misericórdia. E isso vai levar a gente a essa condição de adorador, a esse lugar de alguém que vive adorando a Deus. Foi para isso que fomos chamados. Foi para isso que fomos feitos. Irmãos, esse é o meu e o seu chamado. Deus é bom. Deus é bom. E esse amor, como diz em Lamentação 3, 22, esse amor do Senhor, ele nunca acaba. Perceba, o amor do Senhor Deus não se acaba. E a sua bondade, Ele é bom, e a sua bondade não tem fim. Gente, se o amor de Deus não tem fim, se essa bondade nunca acaba, por que a minha adoração e a sua para?
Por que a minha adoração e a sua adoração acaba? Por que quando nós oramos para encerrar o culto, nós paramos de adorar? Gente, todos nós aqui vivemos relativamente bem. Gente, nós éramos para nos derreter diante de Deus. Sabe, falta de nossa parte essa sensibilidade, essa capacidade de reconhecer que nós não somos dignos de nada. Nós chegamos à casa do Senhor para adorar como se tudo fosse nosso, como se tudo fosse pelo braço. E nós não temos a humildade de se colocar diante de Deus com um coração reconhecidamente grato. Nós não nos derretemos diante dele. Irmãos, quanta indiferença diante de tanta bondade. Por que somos tão diferentes? Por que somos tão frios diante de um Deus e de um amor tão caloroso? Por quê? Porque nos falta essa devoção. Talvez eu e você temos medo de perder muitas coisas, mas não perder a Deus. Talvez porque eu e você acreditamos que somos capazes de tocar o barco sozinho. Isso tem atrapalhado o nosso chamado, a nossa missão como adorador. Irmãos, acorda! A nossa vida é breve. O provérbio diz que a vereda do justo ela é como a vida do justo é como um vapor que surge, sobe e logo se dissipa. Será que viveremos mesmo os nossos dias sobre essa terra de forma tão morna, de forma tão vazia, de forma tão superficial? Se Ele nos amou de forma tão profunda, dando tudo que Ele tinha e o melhor, Ele nos deu Cristo. Ele nos deu Cristo. E o que demos a Ele? Indiferença. Irmãos, nós somos os maiores beneficiados quando nós vivemos para adoração. Perdemos de vista isso. Nós fomos feitos para isso. E não existe nada mais excelente do que algo ou alguém que consiga viver para aquilo que ela qual foi feito. E isso glorifica a Deus. Tenhamos então, irmãos, consciência de que Ele opera em nós um grande livramento. Tudo na nossa vida é sobre adoração. Terceiro ponto, o grande libertador. Verso 8 diz assim, o nosso socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Percebam, nesse verso, Davi parece reafirmar todo o salmo. Ele está fazendo a seguinte afirmação: o meu socorro vem do Senhor. Por isso, eu tenho consciência de que Ele opera um grande livramento. Por isso, que eu tenho o maior medo da minha vida é ficar sem Ele. Por isso, Ele para mim é o meu maior benefício. Por quê? Porque o meu socorro vem do Senhor. Ele tem a clara consciência de que sem Deus ele não pode fazer nada. Ele tem a clara noção de que em Deus, ou é Deus quem opera os nossos que ele é liberto. Parece que ele está voltando ao Salmo 121, lembre-se comigo, Salmo 121, ele afirmava a seguinte sentença: o meu socorro vem do Senhor. Lembre-se, lá no Salmo 121, o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui, no Salmo 124, verso 8, ele fala: o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Uma pequena diferença aqui, no Salmo 121, ele usa o verbo vir, no sentido de esperar. Neste verso, ele usa, no lugar do verbo vir, o verbo estar. Isso dá uma denotação, ou denota uma conclusão. Ele parece ser algo já pronto. Não parece ser algo a acontecer, parece ser algo que já aconteceu. E nós
podemos nos apoiar nessa afirmação. Talvez aqui Davi realmente queira afirmar uma verdade que já está pronta. Ele conclui dizendo: o meu socorro está. Ele não vai vir, ele está. E essa convicção, profunda convicção que leva Davi para esse lugar de adoração e de adorador. E afirmar essa verdade, irmãos, ela não é como afirmar uma verdade ou uma declaração positivista. Não é como dizer, como a gente costuma dizer, né? Vai dar certo, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Não é sobre isso. Não é isso que Davi está nos ensinando. Ele está afirmando a segurança mais segura do universo. Isso é redundante, intencionalmente redundante, pois o que Davi está dizendo é que em Cristo, em Deus, reside a segurança mais segura do universo. E se nós temos ao nosso lado essa segurança, por que não adorá-lo? Por que canalizar essa adoração que está o tempo todo jorrando para o lugar errado? Nós estamos exalando adoração. Em todo o tempo nós estamos adorando. Canalize essa adoração para o lugar certo, irmão. A falta dessa verdade em nossas vidas tem impedido que vivamos como adoradores a Deus. Adoração não é apenas sobre nós nos juntarmos para cantar canções, ainda que isso seja também. Adoração não é apenas sobre erguer os braços, ainda que isso seja. Adoração é sobre um coração que se derrete diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus 3 vezes Santo. Adoração é sobre essa consciência de que sem Ele nada somos, de que tudo na nossa vida é por meio dEle, e que é nele que reside todo o nosso socorro. Portanto, não é em outro lugar. O meu socorro não vem do confortável apartamento que eu consegui comprar. O meu socorro não vem do carro blindado que por acaso eu venha a adquirir. O meu socorro não é nem das autoridades desse mundo. O meu socorro está no Senhor. Deus, o Deus que tudo faz. Percebam, no verso 8, ele diz assim, ó, o meu socorro está no Senhor. E ele não para nessa afirmação, pois se ele estivesse falando apenas até aí, nós poderíamos conjecturar sobre qual Senhor ele se referia. Davi fala, o meu socorro vem desse Senhor. Qual Senhor? Do Senhor que fez os céus e a terra. Davi é claro, diferente de nós, porque nós também fazemos isso. O meu socorro vem do Senhor. Qual Senhor? O seu Senhor chamado profissão? O seu Senhor chamado patrão, o seu Senhor chamado seu negócio, o seu Senhor chamado seu filho, o seu Senhor chamado seu carro, o seu Senhor chamado conforto. Não, Davi fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é o que tudo fez, é o que tudo faz. Deus, o que sustenta todas as coisas por sua imanência. Deus, o que tudo contém. Esse Deus que é independente, imutável, eterno, onipotente, o único Deus todo-poderoso. É desse Deus que ele afirma vir o seu socorro. É desse Deus que ele afirma estar seguro. E é isso que está ao meu e ao seu alcance. Nós estamos seguros, não por aquilo que temos, mas por causa do nosso Deus. E que essa verdade habite no meu coração e no seu, pois se ela habitar ricamente em nossos corações, nós conseguiremos então cumprir o chamado de sermos adoradores. Portanto, irmão, por que não adoramos como devíamos? Se não podemos evitar a adoração, por que ao menos não adoramos a quem nós deveríamos adorar? Irmãos, por que nossa vida não é um contínuo louvor a Ele? Não precisamos só estar cantando para adorá-lo. Cumpramos com os nossos compromissos. Isso adora a Deus. Sejamos pontuais. Isso adora ao Senhor. Deixemos de ser procrastinadores. Sejamos os melhores funcionários das nossas empresas. Priorizemos e não negligenciemos o reino de Deus e sua igreja. Sejamos generosos. Isso adora a Deus. Todas essas ações glorificam o Deus Trino.
Todas essas ações glorificam ao Deus que me fez e te fez. E nós fomos feitos para isso. Tudo isso, irmãos, por causa de Cristo. Tudo isso. Porque Ele, Cristo, na cruz, nos livrou do grande perigo. Ele nos livrou do grande perigo. Pois nós corríamos esse perigo, sabia? Nós, porque éramos inimigos de Deus. Lembra? Éramos inimigos de Deus. Afastados, separados, destituídos da graça. Corríamos o sério risco de vivermos eternamente longe dele. E desse perigo, quem nos salvou foi ele. Foi Cristo, quando assumiu o nosso lugar na cruz. E é por causa dele, que por um ato nos livrou desse grande perigo, nós devemos viver para a glória de Deus. Por causa de Cristo, porque na cruz, ele operou o maior de todos os livramentos. Todos, porque nós estávamos indo em direção ao inferno. Caminhávamos em passos largos e acelerados para o inferno. Estávamos na mão de Satanás. Esse que, como um caçador, armava as armadilhas que nós caíamos. E foi um único ato na cruz. Ele operou esse milagre, nos reconectando com o Pai. Que seja por Ele. Porque Ele é o nosso maior libertador. Ele é o nosso único libertador. E Ele é o único que pode nos libertar. Porque também em um único ato nos fez povo de propriedade privada e sacerdócio santo. Ele conquistou para nós um lugar que nós nunca poderíamos conquistar. Ele colocou a gente no lugar onde nós nunca, por mais habilidosos ou esforçados que fôssemos, poderíamos chegar. Ele comprou para Deus gente de todos os povos, língua, raça e nação, e pelo seu sangue ele pagou. Como não nos derretermos diante desse Deus que, por seus inimigos, pensem, por seus inimigos, pois nós éramos inimigos de Deus. Irmãos, nós nos esquecemos disso. Nós achamos que nós éramos amiguinhos de Deus. Por seus inimigos, Ele deu e entregou o seu Filho. Como então não o adorá-lo? Como então não viver uma vida de adoração? Irmãos, nós precisamos nos converter. Nós precisamos voltar a ser luz do mundo e sal. Nós precisamos ser adoradores. Crianças, vocês pintaram um desenho? Pintou, Matias? Pintou, Sara? Cadê, Lucas, o teu? Esse desenho, criança, mostra uma criança adorando, pois ela está expressando adoração com os braços levantados. Está vendo? Isso significa que você foi feito para isso. Foi feito para viver assim, ó, adorando. Ainda que o seu coração, ainda que seu braço não esteja levantado, você vai adorar a vida toda, até o seu último dia, você vai adorar. A questão é, você vai adorar a Cristo ou você vai adorar ao mundo? No salmo dessa manhã, o que nós aprendemos é que, para nós não sermos um quebra-cabeça quebrado, para nós não sermos um quebra-cabeça que falta peça, nós precisamos viver para adorar a ação de Cristo. Então, criança, viva para adorar a Ele. Viva agradecendo a Ele por cada dia e por cada momento que você vive. Viva com o coração grato pelo pai e pela mãe que você tem. Amém? Se coloque de pé, irmãos, para que a gente ore.